Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos do Facebook, a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa o abençoar, que Deus possa nessa noite entrar com providência sobre a tua vida e sobre a tua casa, que Deus nessa noite Ele possa transformar a tua vida, transformar a tua casa, que Deus nessa noite Ele possa mudar a tua história e a tua vida. Meus irmãos, muito obrigado por essa noite, de você estar aqui comigo. Obrigado nessa noite, porque juntos nós vamos falar com o Senhor. Juntos aqui nós vamos entregar tudo para o Senhor, porque Deus Ele muda, Deus Ele transforma e Deus Ele abençoa. Deus Ele entra com providência na minha e na tua vida. Mas nós temos que crer. Nós temos que acreditar que Deus Ele possa transformar nossas vidas. Meus irmãos, que nessa noite eu te convido eu convido a tua casa, a tua família, para juntos comigo nós navegar diante da presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós juntos aqui fazer um programa de vitória diante da presença do Senhor. Meus irmãos, que nessa noite eu te convido a abrir as vossas Bíblias, te convido você a abrir o teu aplicativo do celular junto comigo. E juntos nós vamos aqui fazer a vontade do Senhor. E vamos tentar aqui transmitir algo do Senhor para a tua vida, para a tua casa nessa noite. Meus irmãos, junto comigo, vamos abrir as vossas Bíblias. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem Bíblia, abre. Você que não tem, abre o aplicativo do celular. Ou você que não tem, ouve junto comigo aqui nessa noite. Meus irmãos, o tema é um só. O tema é Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditos todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos junto aqui navegar diante da presença do Senhor. Vamos junto aqui fazer nessa noite a vontade do Senhor. Meus irmãos, vamos tentar aqui falar da história de Abraão. Quem foi Abraão na Bíblia? O que Deus fez sobre a vida de Abraão. Meu irmão, que nessa noite o que Deus fez sobre a vida de Abraão, Ele vai fazer sobre a tua vida. Deus, Ele mudou e transformou a história de Abraão, entenda bem. Deus, Ele vai fazer na tua. Meus irmãos, que nessa noite vamos vamos falar da história de Abraão. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada na Bíblia, na Igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, não se resume apenas nos judeus. Nesse estudo bíblico, meus irmãos, conhecemos um pouco mais sobre quem foi Abraão. Entendemos a importância da tua história, na compreensão de todas as narrativas bíblicas. Quem foi Abraão? Abraão foi filho de Tera. E a sua família era natural da cidade de Ur, um dos caldeus, localizada na
Mesopotâmia, após a morte do irmão de Abraão. A família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Gênesis capítulo 11, meus irmãos, versículo 1, nos diz que tanto Ur quanto Harã era cidade pagãs e centro de adoração a Deus da lua. Meus irmãos, entenda bem aqui nessa noite, meus irmãos. É muito difícil de afirmar com extradição o período do nascimento de Abraão. Mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo, como a data se aproxima no seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia utilizando o personagem bíblico. Porém, das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico, meus irmãos. No capítulo 12, meu irmão, no livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão. Deus falando no coração de Abraão. No capítulo 12, meus irmãos, Deus mostra e convocando Abraão para que ele saísse do meio da tua parentela e partir por uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, meus irmãos, pensa bem agora. Ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e bens que havia adquirido. Meus irmãos, escute aqui nessa noite. Eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que estão vivendo algo do Senhor, e Deus já falou com pessoas que precisa de algo tremendo do Senhor. Deus ele já tem falado contigo. Deus ele já tem falado sobre o teu coração. Entenda bem, Abraão ele tinha tudo na casa do pai. Abraão ele estava sossegado. Abraão ele não tinha que se preocupar com nada. Lá tinha tudo, menos a presença do Senhor. Escute bem aqui nessa noite. Deus ele quer mudar e transformar a tua vida. Deus ele quer tomar direção da tua vida. Muitas das vezes nós não deixamos Deus trabalhar. Muitas das vezes nós não deixamos Deus agir diante das nossas vidas. Ei, escute só nessa noite. Pela circunstância quando Deus falou com Abraão, ele podia muito menos questionar a Deus. Ele podia questionar a Deus porque ele tinha tudo, menos a presença do Senhor. Ei, Deus ele faz promessas sobre a tua vida. Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer transformar a tua história. Deus ele quer entrar com providência na tua vida. Entenda bem, a história de Abraão foi marcada pelas promessas de Deus. Meu irmão, nós servemos um Deus que ele não mente. Quando Deus faz uma promessa sobre a minha e a tua vida, ele cumpre. Mas nós temos que entender que é no tempo de Deus. Nós temos que entender que a promessa que Deus tem para mim e para você é no tempo dele. Meu irmão, que demore o tempo que passar,
mas a promessa do Senhor, ela se cumpre na minha e na tua vida. Ei, após chegar a Palestrina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Herom e Berseba. Mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito, temendo por sua vida. Ele não apresentou Sarai como esposo, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. Por isso houve até mesmo contenda entre os seus servos, porque a terra ali não comportava os dois, habitando junto. Ló e Abraão então se separaram. Ló preferiu resistir nos planícies verdes do Jordão, onde a cidade de Sodoma e Gomorra estava situada, e Abraão viajou para uma planície nas montanhas chamada Maré, Hebron Sul. Meu irmão, entenda bem, Deus ele falou com Abraão, não com Ló. Deus falou: Abraão, saia do meio da tua parentela, saia da tua casa, vai em frente aonde uma cidade onde eu te mostrarei. Deus não falou com Ló. Deus ele fez uma promessa na vida de Abraão. Deus ele fez algo tremendo sobre a vida de Abraão. Deus ele mudou a história de Abraão. Ei, nessa noite deixa eu pregar para você. Deixa eu pregar nessa noite para você que precisa ouvir algo do Senhor. Entenda bem, escute só nessa noite. Antes da promessa, Abraão ele clamava a Deus. Antes da promessa, Abraão ele oferecia holocausto a Deus. Antes da promessa, Abraão ele conversava com Deus. Antes da promessa, Abraão contava as tuas necessidades para Deus, e Deus ouvia. Ei, escute só. Todo dia, todo santo dia, Abraão falava com Deus. Todo santo dia, Abraão ele clamava a Deus antes da promessa. Ei, Deus ele não quer saber do teu problema. Deus ele não quer saber do que aquilo que tu está passando. Deus ele não quer saber da tua dificuldade. Deus quer saber de te abençoar. Deus ele quer saber, sabe do quê? De mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua casa. Mas você tem que crer, acreditar que Deus ele transforma a tua vida. Acreditar que Deus ele muda a história que você está vivendo. Eu sinto Deus aqui nessa programação. Eu sinto Deus aqui falando com pessoas nesse Facebook, nessa programação, nessa rádio. Porque Deus ele quer mudar a tua vida. Deus ele quer mudar a tua história. Entenda bem. Antes da promessa eu era um. Depois da promessa eu mudo. Eu não busco mais. Eu não clamo mais. A minha fé pode se abalar. Mas Deus ele muda. Ei, Deus ele corrige a quem ele ama. Deus ele abençoa quem busca ele em espírito e em verdade. Porque
Porque Deus, para Ele mudar a tua história, Ele muda hoje. Se Ele quiser mudar a tua situação, Ele muda hoje. Mas Ele quer ver o que é o teu coração. Ele quer ver a sinceridade do teu coração. Deus, Ele provou Abraão, sabendo do compromisso que Abraão tinha com Deus, a sinceridade de coração do Abraão. Deus mudou a história. Deus transformou a tua história. Olha para quem tu era, para quem tu é hoje. Olha para trás, imagina a tua vida para trás, como você vivia e como você vive hoje. Olha para trás e olha para a tua vida hoje, o que Deus fez sobre a tua vida. Entenda bem, meu irmão. Deus, Ele muda, Deus, Ele transforma. Muitas das vezes nós não percebemos como Deus trabalha na minha e na tua vida. Mas nós focamos numa situação. Mas Deus muda lá de baixo. Deus, Ele transforma lá de baixo. Entenda bem, se Deus te colocar lá em cima, tu não vai saber administrar aquilo que Deus te deu. Mas primeiro Ele vem de baixo, para quando tu chegar lá em cima, tu vai lembrar da onde tu saiu. Escute só nessa noite. Deus, Ele provou Abraão. Sabe por quê, meu irmão? Quando a promessa nasceu, quando a promessa estava na mão de Abraão, a promessa que Deus fez sobre a vida dele, a promessa que Deus fez sobre a família de Abraão, Deus cumpriu. Só que Abraão, ele não cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Entenda bem. Abraão, a promessa nasce, Isaac está crescendo, Abraão esquece de Deus. Abraão não busca mais, Abraão não oferece holocausto mais, Abraão, ele não clama mais, Abraão, ele esquece daquele que o abençoou. Abraão, ele esquece daquele que mudou e transformou a tua história. Abraão adorava mais Isaac do que a Deus. Abraão, ele chegava mais a Isaac do que com Deus. Aonde Deus, olhando tudo aquilo, Deus, ele pede aquilo que ele mais ama. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, esquece os bens materiais, meu irmão. Esquece, meu irmão, aquilo que possa tirar a tua atenção do foco de Deus. Esquece daquilo que pode te atrapalhar naquilo que Deus tem para você. Escute só nessa noite, meu irmão. Eu olhando para trás e olhando para mim hoje, Deus, ele transformou a minha história. Deus, ele mudou a minha história. Deus, ele mudou o cenário da minha vida. Quando eu me desliguei do mundo e fazia a vontade de Deus. Deus, ele quer mudar a tua história, a tua vida. Deus, ele quer entrar com providência na tua casa. Deus, ele quer transformar a tua história, mas o teu coração está fechado. Tu não deixa Deus agir diante do teu coração. Você não deixa Deus trabalhar sobre a tua vida. Ei, entenda bem que nessa noite, o Deus que nós servimos, Ele está pronto para te abençoar, mas você tem que dar um passo para Jesus.
Você tem que restaurar, você tem que mudar a direção da tua vida. O Deus que nós servimos é um Deus que vai mudar e transformar a tua história, a tua vida. Basta nós crer, basta nós acreditar, basta nós confiar que nessa noite Deus, Ele vai mudar e transformar a tua vida. Deus, nessa noite, Ele vai mudar e transformar o desejo do teu coração, o desejo da tua vida. Deus, nessa noite, Ele vai remover o céu e a terra sobre o teu favor. Mas nós temos que crer. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que acreditar no Senhor, nós temos que entrar com providência sobre o Senhor, porque Deus, Ele quer trabalhar sobre a minha e a tua vida. Deus, Ele quer mover a minha e a tua vida, mas nós temos que abrir o nosso coração para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa entrar com providência, para que Ele possa renovar a tua história, a tua vida, a tua casa. O Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus que muda a história, é um Deus que transforma a história, é um Deus que vai transformar a minha e a tua vida, é um Deus que vai mudar o momento que estamos vivendo, é um Deus que vai entrar com providência na minha e na tua vida. Mas nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele é grande na minha e na tua vida, Ele é grande na minha e na tua casa, Ele é grande na minha e nas nossas família. Ele é um grande, nós servimos aquele que é grande, nós servimos aquele que transforma, aquele que muda, aquele que remove, aquele que transforma, aquele que abençoa. Eu creio e acredito nessa noite, o Deus vai mudar, o Deus vai transformar, o Deus vai transformar aquilo que está diante do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes da promessa, meus irmãos, antes da promessa ele clamava, depois da promessa não clamava mais. Ele se esqueceu daquele que muda, ele esqueceu daquele que transforma, ele se esqueceu daquele que é grande sobre as nossas vidas. Meus irmãos, um certo momento Deus, Ele fala com Abraão: Abraão, aquilo que tu mais ama, Abraão, sobe no monte Moriá e faz o sacrifício. Aquilo que tu amas, Abraão, pegue aquilo que tu mais ama, sobe no monte Moriá e ali tu oferece sacrifício a mim e mais ninguém. Mas Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele não questionou. Abraão simplesmente ele ouviu a voz do Senhor.